Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de análise matemática do ensino superior, no tema dos integrais indefinidos. Neste vídeo vou então apresentar aqui um integral que vou resolvê-lo através de uma substituição. O exercício é o seguinte: calculo então os seguintes integrais indefinidos e neste vídeo vou apresentar o integral do quociente entre e elevado a x vezes 2 vezes e elevado a 2x mais e elevado a x mais 9 e e elevado a x mais 1 vezes e elevado a 2x mais 4dx. Bem, quando vocês veem assim um integral com bastantes exponenciais, até de graus diferentes, ou vocês veem assim vários logaritmos, ou então raízes, podendo ser essas raízes de vários índices, vocês devem tentar, não quer dizer que isto resolva sempre, não há receitas nisto, mas uma tentativa que vocês devem aplicar é a substituição. E então eu vou resolver este integral através da substituição, ou melhor, recorrendo à estratégia da substituição. E a substituição da variável que eu vou fazer é a seguinte: quer dizer, eu vou dizer que t é igual a e elevado a x. Cuidado, quando vocês estão a fazer uma substituição, isto requer três passos. O primeiro é a substituição dessa variável, depois, num segundo passo, é vocês, nesta substituição da variável, explicitarem o valor de x, ou seja, resolverem esta igualdade em ordem a x, e fazendo então essa resolução, obteríamos x igual a logaritmo neperiano de t. E depois, num terceiro passo, é vocês fazerem o diferencial de x, de modo a também fazerem a substituição do dx. Para fazer esse diferencial é fácil, vocês vão aplicar o diferencial a ambos os membros da igualdade. Ficando então aqui com dx e dx deixem-no estar, e vão agora fazer a derivada de ln(t) em função de t. Relembrando então a derivada do logaritmo natural, ln de u derivada é simplesmente igual ao quociente entre a derivada do argumento logaritmo e o próprio argumento, ou seja, a derivada de t em função de t é 1 sobre o próprio t dt. Numa substituição, vocês devem fazer sempre estes três passos. Depois de idealizarmos a substituição, vamos então aplicá-la ao integral. Isto será então igual ao integral e aplicando aqui a substituição, e elevado a x há de ser então t vezes 2. O e elevado a 2x ficará então t quadrado mais e elevado a x, que será t mais 9. Isto a dividir então por t mais 1 vezes t quadrado mais 4, e fazendo a substituição deste dx por 1 sobre t dt. Depois de fazerem a substituição, vocês devem olhar para verificar se podemos fazer algumas simplificações, e podemos fazê-lo, visto que temos o numerador fatorizado, um dos fatores do numerador é t, e depois, como multiplico pelo inverso t, eu posso então cancelar estes dois t's, e ficando assim com o integral desta forma. Integral de 2t ao quadrado mais t mais 9 sobre t mais 1. Vocês aqui nem sejam malucos de aplicar a distributiva, deixem estar isto mesmo fatorizado. Há de ter a sua relevância, deixarem ficar o denominador fatorizado, t quadrado mais 4, isto então dt. Depois, normalmente, entre aspas, quer dizer, quando vocês fazem uma substituição, muitas vezes depois de aplicarem a substituição, vocês vão cair em integrais de frações racionais, que é exatamente este integral que nós obtivemos aqui, é um integral de frações racionais. Para vocês resolverem esses integrais de frações racionais, vocês deverão, em primeiro lugar, verificar se o grau do denominador é superior ao numerador. O que seria, porque isto está fatorizado, não é? Mas se imaginassem t vezes t quadrado, dava t ao cubo, e então o grau do denominador é superior ao grau do numerador. Então, o primeiro passo, que seria fazer a divisão,
não precisamos de o fazer, ok? Vocês vão ter sempre que fazer a divisão entre o numerador e o denominador, sempre que o grau do numerador for igual ou superior ao denominador. Visto que o denominador já tem maior grau que o numerador, esqueçam esse passo, e então o passo seguinte será fatorizar o denominador numa série de produtos de menor grau possível. O denominador já se encontra fatorizado, eu apenas tenho que verificar se está fatorizado em fatores de menor grau possível. Temos aqui T mais 1, isto é do primeiro grau, não é possível fatorizar. Aqui temos um fator do segundo grau, mas este é um fator que não é decomponível. Quer dizer, não tem raízes, não tem zero. Se vocês fizessem assim um cálculo auxiliar e tentassem encontrar as raízes, t quadrado mais 4 igual a 0, isto daria t quadrado igual a menos 4, o que seria uma equação impossível. Quer dizer que temos em denominador um fator de grau 2, mas não é decomponível. Então melhor, quer dizer, já vos fizeram algum trabalho, temos o denominador já fatorizado. O passo seguinte será vocês trabalharem aqui um cálculo auxiliar e vocês vão trabalhar aqui duas frações, cada uma com cada um destes fatores. Então colocarão assim aqui uma fração, aqui em denominador há de ficar t mais 1 e depois vão separar na soma duas frações, cujos denominadores serão exatamente estes fatores. Aqui terão t quadrado mais 4. Depois nós vamos ter que apelar ao método dos coeficientes determinados, porque se neste denominador eu tenho um fator de grau 1, em cima o que terei em numerador terá um grau menor em uma unidade ao grau do numerador, ao grau do denominador, peço desculpa. Se o denominador é de grau 1, o numerador terá de ser de grau 0, ou seja, tem apenas uma constante em numerador. Na segunda fração, observamos que o denominador é de grau 2, o que quer dizer que o meu numerador terá de ser um polinómio de grau 1. Então escreverei bx, quer dizer, bx não, cuidado, a minha variável é t, então vou escrever bt mais uma constante c. O passo seguinte será então nós reduzirmos as duas frações ao mesmo denominador, de modo a que depois conseguimos operar a soma destas duas frações. Reduzindo então os denominadores a um denominador comum, se eu tenho aqui t mais 1, eu vou multiplicar esta fração por este denominador, ou seja, t quadrado mais 4, e vou então multiplicar quer o numerador, quer o denominador. Na segunda fração, vou então multiplicar pelo t mais 1, vezes t mais 1, e vou multiplicar quer o denominador, quer também o numerador, peço desculpa. E então vou obter aqui o seguinte, vou criar assim aqui um traço fração grande. Em denominador terei t quadrado mais 4 vezes t mais 1, e vou deixar mesmo fatorizado, não apliquem a propriedade distributiva. Em numerador vou fazer a distributiva, t quadrado vezes a há de ficar então at ao quadrado, 4 vezes a há de ficar então 4a. Agora vou passar aqui à segunda fração. T vezes bt há de me dar então bt ao quadrado. T vezes c há de dar então ct. 1 vezes bt há de me dar então bt. E 1 vezes c há de me dar c. Agora aqui em numerador eu vou arrumar a casa, ou seja, eu vou juntar os termos do mesmo grau. E olhando para o numerador, de grau 2 eu tenho at quadrado e tenho bt quadrado. Então, relativamente ao coeficiente de grau 2 do numerador, será então a soma de a mais b, e isto depois vezes t ao quadrado. Reparem que se eu aqui aplicar a distributiva, eu vou obter mesmo estes dois termos. Relativamente aos termos de grau 1, eu tenho aqui ct e tenho ainda bt. Então, o coeficiente de grau 1 há de ser a soma de c com b, ou seja, vou abrir parênteses, c mais b, e isto vezes t. E depois tenho aqui estas constantes, né? Ou seja, vou ter 4a mais c. Em baixo tenho, continuo com o meu denominador fatorizado, t quadrado mais 4 vezes t mais 1. Agora, lembrem-se que nesta fração onde eu tinha
fatorizado o denominador, t mais 1 vezes t quadrado mais 4, o meu numerador é igual a 2t ao quadrado mais t mais 9. O que quer dizer que este numerador aqui terá de ser igual a t ao quadrado, 2t ao quadrado, não é? Repara, se este denominador é o mesmo, né, o numerador também tem que ser o mesmo. 2t quadrado mais t mais 9. Então terei aqui 2t quadrado mais t mais 9. O que nós temos que encontrar aqui são os valores de A, B e C, apelando então ao método dos coeficientes indeterminados. Então, trabalhando o método dos coeficientes indeterminados, eu vou criar um sistema onde vou dizer que este coeficiente do segundo grau, ou seja, A mais B, terá de ser igual àquele coeficiente do segundo grau, ou seja, a 2. Vou dizer também que este coeficiente do primeiro grau, que é C mais B, terá de ser igual a este coeficiente do primeiro grau, que é exatamente 1. E vou dizer ainda que 4A mais C terá de ser igual àquela constante que é 9. Ou seja, 4A mais C terá de ser igual a 9. O que vou agora é resolver este sistema de modo a encontrar os valores quer de A, quer de B, quer também de C. O que eu posso fazer aqui é, por exemplo, pegar aqui nesta segunda equação e resolver em ordem a C. E então ficaria que C seria igual a 1 menos B. Depois vou aqui à terceira equação e vou substituir o valor de C por 1 menos B. E então ficaria com 4A mais 1 menos B igual a 9. O que vou fazer agora é pegar nesta terceira equação e resolver esta equação em ordem a B para depois substituir ali na primeira. E então, resolvendo em ordem a B, podia passar o B para o segundo membro e o 9 para cá, e então obtinha que B seria igual a 1 menos 9 daria menos 8 mais 4A. E então tenho que B é igual a menos 8 mais 4A. Substituindo então agora B na primeira equação, eu vou obter A menos 8 mais 4A igual a 2. E nesta equação já vou resolver a equação em ordem a A, de modo a calcular o valor de A. O menos 8 pode passar para o segundo membro e daria 10. E 4A mais A dá 5A. Né? Teria assim 5A, o que quer dizer que A será igual a 10 quintos, ou seja, A igual a 2. Se A é igual a 2, eu agora vou-me dirigir a esta equação onde tinha B em função de A, e B será igual a menos 8 mais 4 vezes 2, ou seja, B será igual a 0. Depois de saber que B é igual a 0, eu vou-me dirigir aqui à segunda equação, vou substituir o B por 0 e então determino que C há de ser igual a 1. O que quer dizer que nesta separação desta minha fração em duas, eu já determinei os valores quer de A, quer de B, quer de C. Então eu vou substituir o integral desta fração pelo integral da soma destas duas frações. Então, sendo assim, voltando agora ao integral, nós vamos ter o integral dividindo ou separando pela soma, vou ter A sobre T mais 1, sabendo que A é igual a 2, então vou ter 2 sobre T mais 1 dt, mais o integral da segunda fração, que seria BT mais C. Antes de fazer a separação, até para vos explicar um pouco o porquê desta separação, então vou separar ainda no integral a simples soma das frações, de modo a fazer mesmo o enquadramento. BT mais C, sei que B é igual a 0, e então vou ficar simplesmente com C, ou seja, C igual a 1, vou ter 1, e aqui vou ter T quadrado mais 4. Vou ter T quadrado mais 4. Isto tem então o integral desta soma dt. Bem, o integral da soma é a soma dos integrais, então eu posso separar este integral pela soma, ficando ainda com o integral de 2 sobre t mais 1.
E este fator posso passar aqui para trás do integral, ficando aqui apenas com 1, mais então o integral de 1 sobre 4, aqui dt, não me posso esquecer disso, aqui também dt, aqui 4 mais t ao quadrado. Agora, depois de vocês separarem isto em dois integrais pela soma, normalmente vão bater em primitivas imediatas. Olhando assim para este primeiro integral, isto é o integral, sempre que vocês têm o integral de u' sobre u, isto está de ser exatamente igual ao logaritmo natural de u mais uma constante. Reparem que aqui em denominador vocês têm uma expressão e em numerador têm exatamente a derivada. A derivada do denominador, a derivada de t mais 1, seria basicamente a derivada de t, que seria igual a 1. Então aqui tem quer dizer que este primeiro integral, apelando às primitivas imediatas, dá-me um logaritmo. Relativamente ao segundo integral, também será uma primitiva imediata, mas obviamente não de um logaritmo, mas sim do arco tangente. Sempre que vocês têm o integral de u' sobre 1 mais u ao quadrado, isto é exatamente igual ao arco tangente de u mais uma constante. Então, olhando aqui para o segundo integral, é necessário eu fazer algumas manipulações, visto que eu preciso mesmo ter 1 e ali tenho 4. Então, vou fazer o seguinte, visto que este primeiro integral já está feito, eu vou fazer assim aqui um cálculo auxiliar e vou tratar unicamente deste integral. Então eu tenho que fazer aparecer aqui o 1. Coloco 4 em evidência, sem problema. Aqui fica o 1. Colocando em denominador o 4 em evidência, vou então apanhar 1 mais t quadrado sobre 4. Isto dt. Visto este 1 quarto que está aqui fatorizado, é a mesma coisa que eu ter 1 quarto e posso passá-lo então a multiplicar para trás do integral, ficando então 1 quarto, vezes o integral de 1 mais... Agora reparem, isto ainda não está feito porque eu preciso de ter uma expressão toda ela ao quadrado. Eu aqui tenho apenas o t ao quadrado e eu preciso que o 4 também esteja ao quadrado. Terei de pensar o que é que ao quadrado, não é? Dá 4, é 2. Então isto seria 1 mais t sobre 2, tudo ao quadrado dt. Agora preciso de, em numerador, ter a derivada de t sobre 2. E a derivada de t sobre 2 é exatamente 1 meio. Então é simples, eu coloco assim aqui 1 meio e depois, para compensar, atrás do integral, vou colocar o 2, de modo a que 2 vezes 1 meio continua a dar 1 e eu apenas tenha manipulado a expressão. E então, finalmente, já tenho o meu integral pronto para aplicar ali a primitiva imediata do arco tangente. O que quer dizer que eu aqui vou obter então 2. Aplicando aqui a primitiva imediata do logaritmo, né? Ou seja, quando tenho 1' sobre u, isto vai dar então o logaritmo, cuidado, t mais 1, então tenho que colocar módulo, temos que garantir que o logaritmo é positivo, módulo t mais 1, mais este integral, reparem que 2 quartos é igual a 1 meio, e tenho assim o integral de 1 meio sobre 1 mais t sobre 2, tudo ao quadrado dt, e esta é exatamente uma primitiva imediata. Este integral é igual ao arco tangente de u. Quer dizer que este integral está quase resolvido, apenas preciso depois voltar à mudança de variável, t mais 1 mais 1 meio do arco tangente de u, ou seja, de t sobre 2, mais então uma constante k. Isto ainda não está resolvido, falta agora voltar a fazer a substituição, ou seja, onde tenho t, substituir o t por e elevado a x. E então, substituindo t por e elevado a x, eu vou obter 2 vezes o logaritmo neperiano de e elevado a x mais 1. Eu aqui posso tirar o módulo porque eu sei que a exponencial é sempre positiva,
A exponencial é sempre positiva, se adicionar uma unidade continuará a ser positiva, mais então 1 meio do arco tangente de E elevado a x sobre 2, mais então uma constante k, e temos aqui o nosso integral resolvido por substituição. Fico-me então por aqui. Quanto a este exercício, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.